É isso, chega mais torcedor, chegando mais um corte para vocês, mais notícia do Palmeiras, líder isolado, absoluto isolado do Brasileirão, 7 pontos à frente do vice Flamenguinho, é isso aí, o porco na liderança aí, na frente do Urubu, 7 léguas à frente do Urubu. Vamos ver como é que foi esse jogo no Maracanã, primeira vitória do Abel sobre o Palmeiras em Brasileirão. E vamos ver o que a rapaziada está trazendo aqui juntamente com a Isa. Por isso estou trazendo o corte da Placar TV para quem já deixa os créditos. O link do canal está na descrição, mas antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo, o que você achou dessa vitória esplêndida do Palmeiras. E o chororô dos flamenguistas continua aí nas redes sociais, falando da arbitragem, xingaram o juiz, mas segundo aqui os comentaristas, a arbitragem foi bem, a expulsão foi correta. Não vejo muito eles reclamarem sobre a expulsão, mas eles queriam também um cartão amarelo para um jogador do Palmeiras. Eu não lembro qual foi, se foi o Andréas, para quem era o cartão. Reclamam também sobre a comemoração do Paulinho, reclamam sobre a comemoração do Flaco. Daqui a uns dias o jogador vai fazer um gol e vai ter que baixar a cabeça, sair, não pode nem sair de dentro do campo. Só fez o gol, baixar a cabeça, voltar para o centro do campo para dar reinício ao jogo, porque não pode mais comemorar. Tudo que faz é contra a torcida, é não sei o que, é isso, é aquilo, é crime, é isso. Não, aí vai ficar complicado. O futebol está ficando muito chato com essas coisas, muitas regras, muita coisa a ser seguida, e qualquer coisinha é ofensível à torcida. Mas vamos ver aí a opinião dos especialistas, da rapaziada que está trazendo essas informações do Palmeiras hoje sobre essa esplêndida vitória muito importante. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol, e esse jogo não tem como ser feito ainda antes da Copa do Mundo, porque não tem data. Como o Flamengo não está mais na Copa do Brasil, provavelmente esse jogo vai ser aí mais lá na frente, nessas 7 datas que ele ganhou em meio de semana. Mas vamos ouvir aqui as notícias atualizadas aí com os especialistas, em especial aí a Isa Labate, que traz notícias do Verdão. Fala aí, Isa. O líder do campeonato é o Palmeiras, com 38 pontos. 7 pontos de vantagem. 7 pontos de vantagem. Bem verdade que o Flamengo tem um jogo mas esse jogo contra do Flamengo é contra o Mirassol. Lá. No Maião. Ou não? E não, depois acho que é no Maracanã. Naquela época que adiaram esse jogo, o Mirassol tava uma draga. Hoje o Mirassol tá jogando bem. Então é um jogo difícil. Mas o Flamengo vai para 34, aí depois tem o jogo no Allianz, já pode somar mais 3, e aí o Palmeiras vai pegar o Corinthians também no Allianz, vai perder. O Flamengo é virtual líder do campeonato. Tá bom, se você quer encarar dessa forma, o problema é teu. Vamos lá, Palmeiras com 38 pontos em 17 jogos. Aliás, eu gosto disso. Pode continuar falando. Não, já falei. O Flamengo tem 31 pontos em 16 jogos disputados, ou seja, o Palmeiras vai terminar esse turno, né, esse primeiro semestre do campeonato como primeiro colocado, porque só tem mais uma partida. Posso falar uma coisa rapidinha? A torcida do Flamengo, ela é muito parecida com a torcida do São Paulo em termos de nariz empinado, soberba. A torcida do Flamengo, até agora, a Isa pode estar vendo isso aí nas redes sociais, fala que se não fosse o XYZ, o ET chegando, o Trump liberando o ET. Homem, não tinha nascido. Então, até agora eles... O cara meteu o pé na cara e foi expulso. Pois não tem outra. É que nem, por exemplo, mas eles são assim. O flamenguista é assim, é como o São Paulino. Eles são soberbos e assim, diferente do São Paulino, que ele é soberbo... E agora, ele é tipo aquela tiazinha que mora na casa Matarazzo, lá na Paulista, toda caindo aos pedaços. O flamenguista não. O flamenguista, até hoje, ele acha que ele é o dono do mundo. Tô gostando do Perrone hoje. Não, mas hoje ele tá inspirado. Hoje ele tá afiado. A gente vai para os melhores momentos agora. Depois eu dou minha opinião. O importante é o que pensa aqui a Isa, o Perrone e o Sormani. Não é verdade, Isa? O jogo... Tô falando alguma bobagem ou não? Flamengo e Palmeiras, que tá aí quente até agora, né?
além da expulsão, teve as provocações. Vou abrir os comentários, a Isa vai falar. Para mim, o Flamengo que não soube perder esse jogo e o Palmeiras que também não sabe ganhar. Arruma confusão quando ganha. Por que arruma confusão? Mas é minha opinião. Eu sei que é sua opinião. Minha opinião não vale nada? Não vale. Então tá Não bom. pode fazer isso? Isa Labate, eu só quis começar o debate. Tá bom, então vamos lá. Vai lá. O time que não sabe perder contra um que não sabe ganhar. Tá bom. Não fica triste, tá? Não tô gente? triste. Vamos lá. Tô nem aí pra esse jogo. Corinthians ganhou. Está mais calmo. Corinthians Estão mais ganhou. calmos. Corinthians ganhou. Vamos Somos lá. líder lá na Libertadores. Mas é função Campeonato do Brasileiro. apresentador jogar um pouco de gasolina na questão. É o time que não Vamos sabe lá. perder contra o time que não sabe ganhar. Bom, nada tira o brilho da vitória do Palmeiras, né, dentro do Maracanã por 3-0. Sim, vale lembrar que é a primeira vitória do Abel Ferreira contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, então uma vitória grande num momento em que o Palmeiras estava numa crise, né, por conta principalmente da campanha que faz na Libertadores e dos últimos jogos, quando não estava conseguindo vencer. Sim, Olha lá, nos 20 soco primeiros... na bandeira do Flamengo. Vamos lá, deixa eu falar, depois você fica triste. Essa comemoração também não concordo. Foi justo o cartão amarelo, assim como foi justo a expulsão do Carrascal. Eu tô achando que ele até pretende sair do Flamengo, porque ele só esse ano ele já foi expulso 3 vezes. Eu acho que ele bateu o recorde de jogador mais expulso na metade de uma temporada no clube, né, no Flamengo. Acho que ele já bateu esse recorde. Então, eu acredito que o Flamengo deve pensar alguma coisa em relação a ele. E também a questão do goleiro. O goleiro Rossi está deixando a desejar no Flamengo. Enquanto isso, o Palmeiras soube aproveitar. Foi uma vitória maiúscula. Não se acovardou após o primeiro gol, que a gente sempre vê o Palmeiras fazer isso. Faz um gol e recua. Não teve a questão dos chutões. Então, como não teve essa questão dos chutões, o povo procura outra coisa para diminuir a vitória do Palmeiras, uma vitória maiúscula mesmo em cima do Flamengo, ou seja, um clube que joga de igual para igual. Foi um jogo de gigantes, né? 2 clubes brasileiros que jogam de igual para igual. 20 minutos, nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo, de fato, o Flamengo estava melhor. O Flamengo é um time que propõe muito bem o jogo e estava muito presente no campo de ataque do Palmeiras. O Palmeiras estava com dificuldade mesmo para sair e se lançar ao ataque. E teve oportunidades, né? E aí apareceu o Carlos Miguel, o Paquetá perde um gol também ali na frente do Carlos Miguel, só que até aí o jogo estava 0-0. Quando acontece o lance do Carrascal, que para mim é uma expulsão que não tem dúvida, não tem discussão, a gente viu também depois as imagens do Murilo, né, como ele ficou. É claro que o Flamengo com um a mais acaba perdendo um pouco daquele poder que tinha no início da partida. Só que eu acho que além do Carrascal, acho que o Leonardo Jardim foi muito mal no jogo também. Eu acho que parte da responsabilidade do mau desempenho do Flamengo é também do Leonardo Jardim. Por quê? Bom, o Palmeiras abre 1-0, né, no primeiro tempo ainda, com uma bela jogada. O Marlon Freitas encontra o Alan. Alan, eu venho dizendo aqui, gente, esse menino é especial. Como diria meu marido, é o cria da academia. Bom, eu quero saber quem é que não foi formado no Palmeiras que não é especial. Vários. O Hendrick é especial, o Estevão é especial, o Alan é especial, quem mais? Vamos lá. Vários não são especiais, mas esses são especiais de fato. E o Rossi, hein? O Alan joga muito. O Alan joga muito e pra mim já vem sendo o melhor jogador do Palmeiras. Não sei se deveria estar na Copa, mas eu acho que num próximo ciclo ele deveria ser testado. Porque ele é um menino que ele não tem medo de jogo grande também. Ele sabe quebrar linhas, ele cria jogada. E ele, pra mim, foi o melhor jogador do Palmeiras. E a linhagem do brasileiro, linhagem brasileira para a próxima Copa, caso que em 2030, tá se desenhando. Uma boa linhagem aí, olha só, o Alan, o Hendrick, o Estevão, olha, estamos pegando bons atacantes aí futuramente para 2030. Pode você. A safra muito boa aqui, para a próxima Copa. Acho que a safra do Brasil está muito boa. Talvez tem personalidade, né? Sim, mas assim, chega lá, em tese, a safra é boa. Não adianta nada.
E aí, enfim, o primeiro gol sai com um belíssimo passe do Marlon Freitas, que é outro jogador também extra classe, que quando tá inspirado encontra alternativas muito interessantes. E aí o Alan consegue também dar um belo passe pro Flaco Lopes, que limpa a jogada e faz o primeiro gol. E aí no segundo tempo, vale lembrar que o Palmeiras, nesse campeonato, já teve oportunidades em que esteve com 1 a mais e até 2 a mais contra o Corinthians, por exemplo, e não conseguiu fazer o resultado. O Corinthians viu que, mesmo em casa, estava com 1 a menos e depois com 2 a menos, e o Fernando Diniz usou a estratégia de, Fechou o time. Vou fechar o time e vou jogar aqui por uma bola. Eu tenho que entender a situação do jogo agora. Contra o Remo, o Palmeiras também não ganhou com 1 a mais. Ali, a partir da metade do segundo tempo, o Palmeiras também não conseguiu ganhar. E aí o Leonardo Jardim, ele tira o Everton Araújo e coloca o Bruno Henrique, só que ele abre muito o meio. Ele foi com o peito na meio. lança, não foi? Sim, e aí, putz, o Palmeiras teve todo o espaço do mundo para atacar, inclusive... Óbvio, a gente não vive de si, mas eu acho que se tivesse, por exemplo, o Vitor Roque nesse jogo, que é um cara que ele leva muito bem a marcação e ele é um cara que perde pouquíssimas oportunidades quando ele tem chance. Acho que o Palmeiras poderia até ter feito mais. Mas, assim, estrategicamente, acho que o Jardim foi muito mal. E aí, um terceiro responsável, acho que também é o Rossi, que falha em 2 gols. Isso é fato. Né? Ele foi muito mal no segundo e no terceiro gol. O Palmeiras não tem nada com isso. O Palmeiras aproveitou as oportunidades, dominou o meio-campo. Toda vez que saía em transição rápida, que essa é uma qualidade do Palmeiras. O Palmeiras dá a bola ao adversário para sair em transição rápida. Esse é o jogo do Palmeiras. Exato. Saiu super bem. Então, assim, eu acho que o Palmeiras não teve méritos não ganhando do Corinthians e do Remo com jogadores a mais, e dessa vez o Palmeiras teve muitos méritos em vencer por 3-0, um jogo super difícil, uma final de campeonato, uma das finais de campeonato contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Palmeiras sai muito, muito, muito fortalecido desse jogo. E o Paulinho, né, fazendo o terceiro gol. Tá gordo, ó, segundo o Fábio aí, ó. Fábio Rosário falou que tá forte, gordo, senhor. isso sim, tá gordo. tá grandão. Tá voltando agora, né, gente? Imagina o pessoal que tá mandando aí que ele tá gordo, hein? Será que o seu shape tá bom? Vamos lá. Mas por que você vai ofender o cara? Não, o cara tá vendo o programa, você não nossos sabe. telespectadores. Você fica levantando essas Não tô suspeitas. ofendendo. Ô, Sormani. Mas é verdade. Aí você tá muito... Agora sim, só pra terminar, o Paulinho... que faz um gol super importante para ele também, né? Porque nesse retorno ele ficou tanto tempo fora. Ele tinha feito um gol contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, é um jogador também que aparece em momentos importantes e o Palmeiras precisa disso. O Palmeiras precisa desse cara. E você se assustou, Isa, quando ele botou a mão na panturrilha? Você viu ele botando a mão na panturrilha? Eu falei, só falta ter assistido de novo. Não, o Paulinho. Eu vi o Paulinho fazendo assim com a mão mas lá, antes, pisando no símbolo do Flamengo. Viu antes o que eu vi. Não, não fez isso. Ele fez assim. Fez? Você não viu? Mas é porque... Fez? Não. É porque eu não vou fazer o símbolo, Ele fez, mas pô. é que esse símbolo, tipo, Não, mas da se ele mancha. fez... Não, pera um pouquinho, mas assim? Isso. Da mancha. Ah, não, mas com o dedo assim? O dedo assim. Ah, não, aí não. Eu não... Ele fez isso, ele fica um ano sem jogar, volta, faz um puta de um gol num jogo que aí pisa no símbolo do Flamengo e faz isso pra torcida. Gente, Não, é sinceramente... caso de expulsão, é caso de expulsão. Entendeu? Eu não tinha visto. Isso é eu possível. achei que tinha feito isso, que nem Gente, a torcida do São Paulo faz. isso é... Assim que ele fez? Mas é porque a torcida não torcida do Paulo... Não, mas não interessa se a torcida faz, mas é ofensivo do mesmo jeito. A torcida fazer é uma coisa, Isa. A torcida fazer é uma coisa. Sinceramente. O jogador fazer isso. O dedo mandar ficar quieto, Não, tudo bem. eu vou falar uma coisa assim aqui. na Eu concordo, torcida, Isa, sabe, tudo bem. Sabe, Eu vou teve um falar outro uma coisa exemplo. aqui. Aí ele pisa no símbolo do Flamengo e faz assim. Teve um outro exemplo Não que sabe foi ganhar feito esse contra time. o São Paulo. Contra o São Paulo. gente, desculpa, Lembra mas- quando o Ronaldo fez o gol e ele fez assim, mas ele fez com um. Ele não fez com outro dedo. Então não era ofensivo. Não, Fazer com outro dedo é ofensivo. Sabe o que eu... Aí o Abel sabe faz o que isso eu no queria jogo, dizer? virou o time do dedo do meio mas agora. sabe o que eu quero dizer? Seguinte, primeiro que a gente tá falando de uma vitória absurda do Não, Palmeiras isso é uma e coisa, vocês estão Isa. querendo Não, levantar essa problemática. Não. Mas tudo Uma bem. A coisa é uma vitória do coisa- Palmeiras é uma coisa, Isso. Mas esse você fato é nem outra falou coisa. sobre a vitória do Palmeiras, você só tá falando sobre isso. Não é isso. Então, não, vamos- nós não, estamos falando então, da assim- vitória do Palmeiras. Isa, pera um pouquinho. Não, o pera um Alfinete pouquinho. não falou em nenhum momento sobre a pera um vitória do pouquinho. Nós Palmeiras, estamos só tá querendo elogiando o romantizar Flamengo, isso. Foi só o seu Palmeiras. comentário, por O enquanto. Flamengo foi Agora, sucumbido isso faz pelo Palmeiras. parte do que aconteceu no jogo. Sim. Tem que ser discutido. E aí, vamos lá, Porque sobre hoje em isso- dia, se botar a mão no saco não pode ser e é expulso, fazer isso
Para mim também é um gesto ofensivo e é passível de cartão vermelho. Vamos lá. Na minha opinião. Agora, o Palmeiras fez um grande jogo. Eu acabei de falar. Foi expulso Não interessa. Não interessa. É do o Palmeiras jogo. é do jogo. E foi expulso justamente. Perfeito. E também grandes vitórias. mas é por isso que eu falei. Acabei de falar que esse é o grande clássico do futebol brasileiro. Tá aparecendo Real Madrid, Barcelona. Mas cadê? Pô, tá descendo louco. não apareceu aí, né? É por isso que eu Agora, falei vai dessas ser- reclamações do Flamengo que também não tem cabimento. Sobre É um time que não sabe comemoração, eu perder. queria falar sobre uma Flamengo coisa. não sabe perder. Não sabe, Toda vez não que sabe. perde, aconteceu alguma coisa, é roubo, é juiz comprado, os caras vão lá no... Não, mas o Abel é a mesma coisa, hein? Então, O Abel é a mas mesma quem coisa. perdeu dessa vez é o Flamengo. Aí foram lá no avião, xingaram o juiz dentro do avião, aí o outro fala que o jogo é... Que é isso, pô? É porque eles acham, né, a torcida do Flamengo acha que o Flamengo é invencível, não pode perder, principalmente para quem? Para o Palmeiras, gente. Ele perdeu para o Palmeiras, não foi para o Vitória, não. Quando perderam para o Vitória, nem foi esse bafafá todo. Isso porque o Vitória é um nível bem inferior ao Palmeiras, né? Fazendo uma comparação aí técnica. É um time bem inferior ao Palmeiras. Aí, porque perderam para o Palmeiras, aí esse auê todo, esse lenga-lenga, xingando o juiz, xingando aquilo, tudo. Não, pelo amor de Deus, né? Aprendam a perder, gente. Isso, Lucas. O jogo não teve nada. Nada. Não aconteceu nada. A arbitragem foi perfeita. Foi perfeito. O único erro da arbitragem, se é que a arbitragem viu, foi não ter expulsado o Paulinho. Não, e aí tem é isso que eu falo. Que toda vez que o Palmeiras ganha um jogo grande, os jogadores do Palmeiras fazem isso. E eu acho isso uma babaquice. Toda vez que o Palmeiras ganha do Corinthians, chuta a bandeira, dá murro na bandeira, posta a Os bandeira. jogadores do Aí vai Corinthians lá, não faz fazem gol, isso. chuta a bandeira, pisa no símbolo do Flamengo, mostra o dedo do meio. Pra quê, pô? Eu quero falar uma coisa Pra sobre... quê? Pode falar, eu pode posso, falar. Eu posso, mas eu queria formular direitinho o meu comentário sobre essa Você vai história falar de que é legal mostrar o comemoração. dedo do meio. Vamos É isso que ver você se vai vão falar. deixar, né? Não, isso. deixa eu falar. Tá pegando Eu acho que fogo hoje aí. em dia a gente está problematizando muito tudo. Antes a gente sempre teve comemorações icônicas de provocação, por exemplo, o Viola comemorando Em contra o 93, Deixa eu falar. calma, 93. calma, Então não dá pra você Peraí. comparar a Calma. década de Ah, não, 90 com gente. Deixa o 2026. argumento eu não dela. consigo falar, Deixa o argumento cara. dela. Mas você tá comparando 40 anos atrás? Sim, estou. E eu acho que faz parte do futebol a provocação. O Viola é icônica essa comemoração dele fazendo um porco. Tem lá o Valdívia fazendo chororô. O Romário sempre comemorou colocando o dedo na frente. Eu acho que daqui a pouco o jogador de futebol vai ter que fazer gol e pedir desculpa porque ele tá fazendo gol. Mas, Isa, tem um deixa eu falar. problema aí, Isa. Eu sou a favor, eu não vejo problema nenhum em o cara colocar o dedo na boca, o cara fazer o porco, o cara provocar. Que não Mas ele fez mais que isso, Isa. O gol, peraí. Ele fez mais que isso. Não, peraí. O gol é o momento de maior exaltação do futebol. Eu acho que o cara tem que extravasar, Pisar tá no tudo escudo do bem e outro. faz parte. Eu não tô falando de pisar no escudo. Tô falando porque muitos reclamou porque ele fez assim. Eu acho que isso faz parte do futebol. Daqui a pouco a gente tá igual o gringo que fica doidinho porque jogador brasileiro dança. Isa, Então, gente, concordo me com desculpa. você até a segunda Mas página. não faz sentido. Porque assim, fazer assim, tá no jogo. Não dá pra comparar tá no com jogo, mostrar o tá dedo. no Não jogo. tem- Eu culpa achei não tem legal, nada a só ver. a gente não tinha visto a segunda parte. tinha Gente, visto. ele foi pra Só assim torcida tá ok. do Palmeiras. O Ele Romário foi pra sempre fez torcida isso. do Palmeiras e fez o símbolo que a torcida do Palmeiras faz. Gente, é o seguinte, ele tá em frente Isa, à torcida do Isa, Palmeiras. Mas ele muita coisa que ele tá acontecia. insultando. Aí, essa aí eu tô me lembrando agora daquela questão do Abel, mostrou o dedo para o Flaco no momento do gol na Libertadores, né? Então, eu acho que estão fazendo tipo essa comparação. A Isa está falando que o símbolo do Paulinho foi para a torcida do Palmeiras e não para a do Flamengo. Então, não seria ofensivo. Mas, no termo geral, no global aí, social, seria sim. Então, seria o mesmo caso do Abel, que mostrou o dedo para o Flaco Lopes, mas não xingando o Flaco, mas confirmando que ele estava certo. Então, é isso que eu vejo, que eu acho que o Abel vai até pegar um gancho por causa disso, com a Conmebol. Então, não pode mais. Esse tipo de comemoração não é viável, nesse caso, então, nesse sentido. 40 anos atrás, hoje em dia, não se sustenta mais. Eu acho que não há pode nenhum mais. problema Você em um cara comparar. fazer o porco e um cara fazer Isa, chororô. Não você tem compara- problema eu acho nenhum. que num mundo violento que nós estamos vivendo hoje, qualquer fagulha você jogue
Num latão de gasolina é problema. Senhor, mas o problema é entendeu? de quem. Mas o problema é de quem reage com violência. Gente, o mundo e não é uma pessoa assim. que faz extravasa. 40 anos atrás, você tinha o estádio dividido aqui em São Paulo. Hoje não tem mais. Você entendeu? As coisas mudam. As coisas mudam. Eu não acho você que fazer, mudar. Mas você acha legal. Mas se fosse o jogador do Flamengo fazendo isso contra o Palmeiras, você ia reclamar. Do Palmeiras, ele foi pra torcida do Palmeiras. Mas não interessa, isso é um insulto. Se eu faço isso na rua pra você, você vai ser insultada. Ele foi pra torcida do Palmeiras. Nós temos essa imagem dele aí no torcida do Palmeiras. Vamos chegar lá. Mas vamos falar um pouquinho do jogo. Sormani, o que acontece com esse Flamengo? Que era o bicho papão. O ano passado ganhou os 2 jogos do Palmeiras. Dessa vez tomou de 3-0. O jogo é indiscutível, né? O que o Palmeiras apresentou. É indiscutível. Vem de uma eliminação na Copa do Brasil. Parece que daqui a pouco vai ter que trocar de técnico de novo. A torcida do Flamengo já foi lá na casa do Carrascal. Nós vamos mostrar aqui também. O Flamengo não está se sustentando mais. Não, mas isso que o torcedor do Flamengo fala, procede, faz sentido. Jogou com um jogador a menos contra o Palmeiras. Sim, tudo bem, mas faz por sentido. culpa do próprio Flamengo. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Nada. Se fosse um erro de arbitragem, se fosse alguma coisa... Mas quem provocou essa expulsão foi o próprio jogador do Flamengo. Tanto é que a torcida do Flamengo vai na casa do cara. Você entendeu? Isso é uma confissão da própria torcida do Flamengo de que a expulsão dele foi justa. Foi justa. Então é indiscutível. Claro, isso é indiscutível. Pois é. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Foi lá, ganhou o jogo. Eu acho que foi uma vitória maiúscula. Eu até achava que esse jogo sairia empate, ou 0-0, ou 1-1. Mas eu não esperava um placar de 3-0 em cima do Flamengo. Um jogo que o Abel ainda não tinha vencido. O Palmeiras, o Flamengo num Brasileirão, e claro, venceu com um placar muito bom, tirou uma boa vantagem do Flamengo, que agora só tem 12 gols de vantagem, e o Palmeiras foi para 16 gols de vantagem no placar. Então ficou assim, o Palmeiras com 38 pontos em 17 partidas, 11 vitórias, 5 empates com uma derrota, e 29 gols marcados com 13 sofridos, então um saldo de 16 gols. Quanto o Flamengo, que é o vice-líder, com 31 pontos, 16 jogos, que falta um jogo contra o Mirassol, agora soma 9 derrotas, 4 empates e 9 vitórias, 16 jogos realizados, né? 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 28 gols marcado e 16 sofrido, com saldo de 12 gols. Esse é o Flamengo. E para a sorte do Flamengo, que não perdeu a vice-liderança, foi o Fluminense também ter perdido. Então o Fluminense está com 30 pontos, o Flamengo com seus 31. Então se permanece aí na vice-liderança, e o Atlético Paranaense venceu, mas não tinha como alcançar o Flamengo, porque tem 4 pontos a menos. E, claro, lá na lanterninha, o Chapecoense, que é o próximo confronto do Brasileirão, do Palmeiras. Lembrando que quando o Remo era o lanterna, complicou para cima do São Paulo. Só espero que do Palmeiras. Só espero que dessa vez a Chapecoense não venha complicar para o Palmeiras. Esse jogo vai ser domingo, dia 31, às 16 horas. Então vamos ver aqui a próxima sequência de jogos do Palmeiras, que venceu o Flamengo nessa competição aí acirrada, nessa briga acirrada aí entre cariocas e paulista. No meio de semana o Palmeiras tem o Júnior Barranquillas pela Libertadores, precisa vencer esse jogo, que é na quinta-feira, às 19 horas, o horário bom para a gente assistir. Então o Palmeiras precisa vencer esse jogo, já que perdeu para o Cerro Porteño. Mesmo estando na vice-liderança, precisa vencer esse jogo, porque se no caso aí o Sporting Cristal vencer o Cerro Porteño, aí complica para o Palmeiras a sua classificação, né? A sua classificação vai ficar comprometida. Então o Palmeiras precisa vencer esse jogo
contra o Júnior Barranquillas. Empatou lá no primeiro jogo, que foi o jogo de ida, na primeira rodada, foi o primeiro jogo. Então o Palmeiras empatou. E agora precisa vencer, já que é um jogo em casa. E a torcida já estava certa, a vitória contra o Cerro Porteño, e aconteceu a gente tomar uma derrota. E no final de semana seguinte, para encerrar, para a Copa do Mundo, para dar a pausa da Copa do Mundo, Palmeiras contra Chapecoense. Vamos ver aí, eu acredito que esse jogo o Palmeiras vence esse jogo. O Flamengo também, então, é provável que o Flamengo também vença o dele. E vamos voltar aí na Libertadores, no caso, vamos voltar para a Copa do Mundo com a mesma pontuação, né? Quando for entrar para o recesso da Copa do Mundo aí, a mesma pontuação, ou seja, diferença entre o primeiro e o segundo. O Palmeiras, eu conto que o Palmeiras vence esse jogo, que o Flamengo também vença o jogo dele. Então o Flamengo vai jogar na rodada do Brasileirão contra o Coritiba no sábado às 16 horas, e o Flamengo e o Palmeiras joga no domingo. Então vai ser, quando o Palmeiras for entrar em campo, já sabe se o Flamengo venceu ou não. Então o Palmeiras tem tudo para vencer, né? Porque são jogos dos extremos. Palmeiras, que é o líder, contra o lanterna, né? Que é a Chapecoense. E o Flamengo vai jogar com o Coritiba, que é um time aí que está no meio da tabela. O Coritiba ocupa aí agora a 7ª colocação, então é para ser um jogo mais complicado para o Flamengo do que mesmo para o Palmeiras. Mas quando o Palmeiras, mas eu volto atrás. O Palmeiras, quando pegou o Remo, que era o lanterna, o Gelo é o vice. Quando era o lanterna, o Remo dificultou para o Palmeiras. Mas vamos seguir, vamos para frente, que é isso que a gente quer rodar. Isso já foi há 2 rodadas atrás, e é bola que segue, e a Chapecoense precisa de resultados, né? Ela já é um time praticamente quase que rebaixado. Matematicamente não, ainda tem chance, né, de sair, mas tá difícil, porque a briga aí embaixo está muito acirrada. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, e o Palmeiras precisa, claro, vencer essa aí. Só espero que não aconteça como aconteceu no ano passado. O Palmeiras foi para o Mundial de Clubes, liderando o campeonato, e parece 3 ou 4 rodadas depois do retorno, acabou perdendo a liderança e, consequentemente, o campeonato. Espero que dessa vez não aconteça, que o Verdão permaneça na liderança até a última rodada da competição aí, do caso do Brasileirão. É isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. Me diga o que você achou desse jogo. Foi justo o resultado, 3-0 em cima do Flamengo? Você acha que houve erro da arbitragem, que é costume deles, né, dizer que o Palmeiras só vence com a ajuda do árbitro? Eu acho que dessa vez não teve ajuda de árbitro. E você concorda comigo ou você tem opinião diferente? Deixa aqui comigo nos comentários, você pode comentar à vontade.